Bom dia, irmãos! Hoje, nosso estudo tem o seguinte título: Livre dos leões que me cercam. Estudo com base no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 26, que diz assim: Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio jamais acabará. Dário, rei dos Medos e Persas, escreveu estas palavras em um decreto para todas as partes do seu império. Quando a receberam na Índia e na Arábia, o que pensaram? Em sua sociedade, cada deus tinha de pertencer a alguém. A Bíblia apresenta muitas histórias do Deus desta ou daquela nação ou daquele indivíduo. Dário definiu o Deus vivo como o Deus de Daniel. Isto ajudaria muito, pois qualquer pessoa de importância em seu reino conhecia a Daniel, mas também conheciam a política persa. O imperador não tinha nenhum favorito entre as divindades nacionais, uma política que mantinha as diversas conquistas em paz entre si. Portanto, o que estava o rei fazendo? Quebrando sua política? Provavelmente não. Dário desejava que seus súditos se acostumassem ao pensamento do mundo judeu, agora espalhado por todo o reino. Dário não estava adotando o Deus de Daniel como a divindade do império. Estava afirmando do conhecimento pessoal que Israel tinha um Deus que estava acima e além das eventualidades políticas da nação. Outros poderiam dominar Israel, mas o Deus de Daniel dominava o futuro do seu povo. O rei estava demonstrando que em todo o seu reino nenhuma divindade fora capaz de fazer tal milagre. Sendo o Deus de Daniel o Deus vivo que permanece para sempre e que o livrou das garras dos leões, seus inimigos não iam prosperar. Que Deus livrou alguém dos leões? No reinado de Nabucodonosor, algumas décadas antes, o Deus de Daniel, nosso Deus maravilhoso, já tinha livrado Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Com a expansão do Império Persa e a conquista da Babilônia, o rei Dário percebeu a necessidade de nomear governadores para administrar as províncias. Sobre os 120 governadores, estabeleceu 3 supervisores, dentre eles Daniel. Dário achou por bem nomear 120 sátrapas para governar todo o reino e colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a ele para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Daniel 6, do 1 ao 3. O rei demonstrava gostar de Daniel e admirava-o muito. Isso era fruto do seu comportamento exemplar. Sua vida íntegra e dedicação ao trabalho, mesmo sendo escravo, Daniel não era uma pessoa amarga, mal-humorada. Pelo contrário, era uma pessoa cheia da graça de Deus. O favor do rei para com ele suscitou a ira dos seus inimigos. Eles vasculharam a vida de Daniel inteira, ao melhor estilo lava-jato, para ver se achavam algo que pudesse incriminá-lo. Contudo, nada encontraram que pudesse manchar o seu testemunho. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Daniel 6, 4. Daniel é um grande exemplo do caráter cristão, de como devemos servir de maneira íntegra, mesmo em situações difíceis.
Ao mandado de Dário, a Bíblia adiciona valores cósmicos. O escape da cova dos leões criou um novo clima para a sorte de Israel. Finalmente, isto resultou no retorno do exílio. Extraindo do contexto imediato e traduzido para o conflito dos séculos, mostrava que Deus não se esquece de suas promessas do concerto. Tivessem os leões matado Daniel, os monarcas persas poderiam eventualmente ter tentado eliminar Israel do meio deles, ou qualquer pessoa que adorasse o Deus de Daniel. 2 séculos antes, os assírios tinham dizimado as tribos do norte. Um escape, famoso com toda certeza, mas ainda apenas um milagre, produziu uma eterna consequência. Israel sobreviveu, o Messias veio, o concerto está mantido. Isso prova que Deus cumpre suas promessas. A fé de Daniel satisfez a preocupação constante de Deus. Milagres podem ocorrer quando a fé é colocada à prova. A dúvida oferece a Deus um fundamento arriscado sobre o qual construir o milagre. Você pode olhar para a sua vida e ver-se cercado em uma cova de leões. O escape de Daniel nos assegura que os eternos propósitos de Deus prosperarão. De tal certeza se desenvolve a alegria e a felicidade de estar continuamente na presença de Deus. Contudo, Daniel não abriu mão de seu compromisso com Deus e foi honrado com um livramento. Ao sermos tentados pelo mundo, pelo pecado, pelo diabo, devemos ter a mesma disposição e determinação que Daniel teve. Não abra mão de sua intimidade com Deus, da sua fé, do seu caráter como cristão. Se você não abrir mão dele, ele não vai abrir mão de você. Amém? Reflita sobre isso no dia de hoje e ore comigo agora. Livra-me, Pai, dos leões que me cercam, que teus planos e propósitos para a minha vida possam prosperar. Assim como o Senhor livrou Daniel de todo o mal, nos livra também, de acordo com a tua vontade. Por favor, Senhor, em nome de Jesus. Amém.